Eu ganhei essa raríssima primeira edição de David Copperfield, de Charles Dickens, como um presente de um amigo no dia do meu aniversário, quando nós morávamos na Inglaterra na década de 1980. Fizemos muito amigos por lá, e sabendo que eu gostava de colecionar livros, alguns me presentearam com obras raras. O romance de Dickens foi originalmente publicado em 1850, depois de ter surgido como folhetim na Inglaterra, com partes lançadas mensalmente entre os anos de 1849 e 50. A minha edição é de 1868 e foi impressa nos Estados Unidos pela The Colonial Press, em Clinton, Massachusetts. Com elementos autobiográficos, esse romance conta as aventuras do personagem título da infância à maturidade. É narrada por ele, David Copperfield, já na meia-idade, lembrando dos primeiros tempos difíceis, das surras do padrasto, do trabalho na fábrica, da sua tia excêntrica, que depois terá um papel fundamental em sua vida, do casamento com Dora, que morre após um aborto, e, por fim, da sua união com Agnes. Autor de Oliver Twist, de As Aventuras do Mr. Pickwick, Grandes Esperanças, Uma Canção de Natal, entre tantas outras, Charles Dickens foi um dos escritores mais importantes da era vitoriana. O longo período de reinado da Rainha Vitória, marcado pela prosperidade e expansão do grande Império Britânico. Ele contribuiu para que as pessoas, inclusive as mais pobres, tomassem o gosto pela leitura. Era comum, na época, as pessoas lerem partes das obras de Dickens em voz alta umas para as outras. Ele próprio viajava com frequência para leituras públicas dos seus livros. Dickens era muito popular e comovia o público com seu talento histriônico. O escritor se interessava pelas questões sociais e retratou nos seus livros as duras condições da classe trabalhadora, as desigualdades e as injustiças na era da industrialização da Inglaterra. Como os livros eram publicados em partes, Dickens levava em conta a opinião dos leitores e, por vezes, mudava até o plano original de uma obra. A história de David Copperfield era a sua favorita. Ele dizia: "É fácil acreditar que sou um pai afetuoso de todos os filhos da minha fantasia e que ninguém jamais amará essa família mais do que eu. Mas assim como muitos pais, eu tenho no fundo do coração um filho predileto. E o seu nome é David Copperfield." Isso Dickens revela até no prefácio da obra. Há uma história que eu desejo contar sobre David Copperfield. Um de meus mentores na Universidade de Londres e grande leitor de Borges chamava-se Paul Smythe. Num jantar de fim de ano, ele jurou para mim que era ele o autor da obra David Copperfield, de Dickens. Eu achei muito estranha a sua afirmação e atribuí até o excesso de álcool. E pedi que ele me enviasse, então, os seus originais. É certo que Smythe já possuía uma obra literária muito rica e de fácil reconhecimento. Por essa razão, eu considerei inaceitáveis, por exemplo, as omissões por mim observadas no resumo da sua trajetória como autor, escrita pelo professor Michael Jordan para o tradicional jornal inglês The Daily Mirror. Jordan omitiu, por exemplo, o seu reconhecido ensaio intitulado As Circunstâncias do Assassinato de Voltaire, a sua coletânea de contos de horror publicada pela National Library de Nova York, com o seu notável romance intitulado, por exemplo, Ana Catarina, e a bela reunião de poesias da sua fase mais intimista, vivida no Cazaquistão, publicado em russo pela Biblioteca Lenin, sob o título Crônica de uma Vida Antecipada. Dentre muitas outras publicações da sua lavra, por mim consideradas das mais relevantes no cânone literário ocidental. Smythe ilustra igualmente a sua brilhante trajetória
com um longo poema inacabado de nome A Vitória de Napoleão em Waterloo. Também os seus famosos 17 contos peregrinos, as 6 edições do seu insensado Dicionário de Seres da Vida Real, bem como uma série de artigos que refutam as ideias de John Ruskin sobre a importância das catedrais góticas na arte. Entre as obras mencionadas da sua autoria, há também a excelente monografia inacabada sobre a viabilidade de uma nova revolução bolchevique nos Estados Unidos da América. Não obstante as citações elencadas, a obra mais significativa de Smyth, para mim, é sem dúvida o texto correspondente aos 2 terços iniciais de David Copperfield, uma vez que o terço final ainda está por ser escrito por ele. Trocando ideias com Smyth, naquela noite, entendi que ele não desejava simplesmente escrever outro David Copperfield, o que seria fácil, mas o David Copperfield, ele ponderou. Saliento que ele jamais desejou fazer uma transcrição dos originais de Dickens com suas sutis modificações. O seu objetivo era produzir páginas que coincidissem integralmente com o texto do inglês. Dizia ele, o meu propósito é escrever um texto idêntico, mas diferente. Dizia Smyth num telegrama que eu depois recebi dele na data do meu outro aniversário, 18 de agosto. Quando eu passava uns dias, isso em 1985, com Leonor, no elegante Pup Hotel, no balneário de Karlovy Vary, na República Tcheca. Era o hotel preferido de Goethe. A única diferença entre o processo criativo de Dickens e o de Smyth se relacionava às etapas intermediárias do trabalho, as quais ele havia perdido e não conseguia encontrá-las. Quanto aos originais do seu David Copperfield, não resta sequer um só rascunho que ateste seu esforço literário de anos. Porém, o seu método era simples: mergulhar profundamente nas experiências da infância de Dickens, meter-se nas mesmas encrencas enfrentadas pelo personagem principal e pelos 20 mais relevantes personagens secundários da obra, mantendo o texto idêntico ao de Dickens. A sua hipótese era que as vivências dos 2 autores, Dickens e ele, seriam necessariamente distintas, sobretudo por Dickens ser vivido no século XIX e ele no século XX. Smyth havia pensado em escrever um David Copperfield textualmente igual ao de Dickens, mas para ser lido em nosso tempo, o que para mim é algo revolucionário, apenas tentado sem sucesso por Borges com o seu inferior Pierre Menard, autor de Quixote. Noites atrás, ao reler a parte dos originais das páginas 286 a 388, pude reconhecer o estilo de Smyth na entonação da frase "Os rios são como o tempo e correm por entre os dedos da civilização". A minha leitura, feita mais de 100 anos depois da publicação do original de Dickens, levou-me a interpretações totalmente distintas daquelas imaginadas para um leitor da época de Dickens, corroborando a tese de que os 2 livros são amazonicamente diferentes. Smyth dizia, e por que o nosso grande escritor escolheu precisamente o David Copperfield? Poderia perguntar também alguém. Essa preferência para um leitor inglês não seria uma surpresa, uma vez que Milton, Chaucer e Marlowe, somados, jamais teriam o peso da dramaturgia de Shakespeare. Seria preciso mais. Com a inigualável obra intitulada David Copperfield, de Paul Smyth, seria possível resolver definitivamente a questão sobre Shakespeare ser ou não o somatório de toda a literatura inglesa e do mundo ocidental. Por que não? O fato é que o David Copperfield de Dickens é verbalmente idêntico ao de Smyth,
mas o do meu mentor é infinitamente mais rico. Abre aspas. Mais rico ou mais ambíguo? Perguntariam os seus algozes literários. A ambiguidade é uma questão ou qualidade literária na opinião de muitos críticos literários. Ao ler atentamente cada parágrafo das duas obras, no caso da obra do meu grande Paul Smyth, refiro-me somente aos 2 terços iniciais disponíveis para análise. Os originais de Smyth parecem claramente superiores aos de Dickens, sobretudo na entonação do texto percebido pelo leitor. É mister, contudo, destacar que, além disso, o David Copperfield de Smyth é mais agradável no que diz respeito à pronúncia das palavras e nos descansos respiratórios ao longo da leitura. A sua glória foi empreender uma tarefa complexa, mas antecipadamente fútil. Ao contrário de Dickens, Smyth quadruplicou os rascunhos, corrigiu e rasgou implacavelmente milhares de páginas escritas à mão, da mesma forma que queimou capítulos e mais capítulos datilografados na sua máquina de escrever Remington 12. Como vantagens adicionais da obra de Smyth, eu destacaria a passagem tão necessária e somente visível aos olhos do leitor do texto em prosa para a linguagem poética. Talvez essa proeza tenha sido atingida no passado somente no Novo Testamento, segundo os especialistas, entre os quais eu me incluo. No futuro, quem sabe na poesia de Walt Whitman, isso se encontre também. É de bom ouvir acrescentar que Smyth não permitiu que nenhuma página da sua obra fosse examinada por revisores de texto da língua inglesa, daqueles mais tradicionais. Comparando-a a obras como a Ilíada, de Homero, As Mil e Uma Noites, traduzida por Galland e depois por Mardru, As Metamorfoses de Ovídio, a Eneida de Virgílio, o Quixote de Cervantes, ou os Lusíadas de Camões, o Magnum Opus de Smyth é, sem dúvida, muito superior. O grande crítico literário Harold Bloom teria revisado uma a uma as partes do Ulisses de Joyce e de outros clássicos, afirmando que o texto de Smyth era mais verossímil e melhor do ponto de vista estilístico do que todos eles. Por fim, eu concluo que um texto idêntico a outro é diferente dele simplesmente por ter sido escrito numa outra época. Os seres humanos compreendem as mesmas coisas de forma muito diferente em cada época. Paradoxalmente, eles cometem os mesmos erros e atrocidades, independentemente do tempo em que estejam vivendo. Daí a importância do David Copperfield, não de Dickens, mas de Smyth. A obra joga luz sobre as questões fundamentais da filosofia. Quem somos, de onde viemos e para onde iremos. Nem mesmo o Prêmio Nobel de Literatura, que Smyth receberá no ano de 2037, segundo a comissão julgadora sueca, parece aos críticos razão suficiente para reconhecerem a grandeza da sua obra. Se Smyth ama a obra literária de Borges ao ponto de imitar o seu Pierre Menard, autor do Quixote, é obrigação de cada um de nós, leitores, sempre que for possível, ou mesmo quando não o for, tentarmos o mesmo. Há que se reconhecer a existência de escritores, como é o caso de Smyth, que são como palimpsestos, feitos não de pedra, mas de sangue e de carne, representando tudo que o intelecto humano é capaz de produzir de belo ao longo dos séculos. Esse fantástico acúmulo de imaginações, vindos desde a Estrela de Narmer, a Carta de Fedra, o Disco de Faistos, o Mahabharata ou a Epopeia de Gilgamesh, passando depois pelos clássicos de Homero, Dante, Shakespeare, Proust, Kafka, Joyce e outros, fica tudo depositado sobre a matriz
formadora, a mesma matriz. Incluo aqui também Folho de Relva, de Whitman, obra que mostra a beleza da passagem do homem pela terra. E Três Urras, para Smythe, o autor do outro David Copperfield.